Ok, vamos lá. Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui é mostrar como fazer um componente de text box baseado na descrição de uma task. Então isso daqui é uma task real de um projeto real e a gente vai ter que ler ela e interpretar e criar de acordo com o que está escrito aqui. Então vamos lá. Criar o componente text box. O componente deve ter 3 variáveis de texto, label, text e message. Fazer as seguintes variantes de state, default, hover, selected e disabled. O texto message deve ser associado a uma variável booleana. Colocar ícone dentro do text box no lado esquerdo do text, como instance swap, e associar uma variável booleana a cada. Fazer uma versão para a senha. Texto é só, onde o texto é só asterisco, com versão com linha abrindo, versão com linha fechado, e implica criar o componente do olhinho, ou seja, fazer a versão default do hover, default e hover ao clicar, e aí muda o olhinho. Beleza? E fazer tudo com o auto layout. Então vamos começar aqui pelo mais básico. Beleza, eu tenho que identificar aqui o que eu tenho que fazer. Isso daqui é um exemplo. Então, por exemplo, aqui as partes de texto, isso daqui é o nosso label, esse validation seria o label, o text é o próprio text e essa mensagem que fica aqui embaixo é a message. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui text. Eu vou fazer essa caixinha aqui primeiro. Então, beleza, eu tenho aqui o text. Agora eu preciso de um ícone, então eu vou vir aqui na minha biblioteca de ícones e vou pegar qualquer ícone aqui. Então, por exemplo, esse aqui. Voltei, coloquei ele aqui. Beleza. Ele tá de tamanho 24, vou colocar 20. Agora eu vou selecionar tanto o texto quanto o ícone. Vou apertar Shift A, então eu vou colocar em um auto layout. Vou colocar o espaçamento entre eles, ou seja, entre o ícone e o texto, como 8. E para ter um tamanho legal, igual esses aqui do exemplo, eu vou colocar a largura deles, ó, segurando Ctrl, seguro aqui e arrasto. Eu vou colocar 296, então eu vou colocar aqui manualmente 296, tá de uma largura boa. E agora eu vou colocar um fundo nesse texto, mas antes disso, um fundo nesse campo, né? Antes disso eu tenho que colocar esses dois aqui da mesma cor, porque senão o texto vai sumir. Então eu vou selecionar aqui o branco, eu vou colocar ele no preto também por enquanto. Então vou colocar aqui um fill e eu vou deixar ele em branco por enquanto. Então beleza, eu já tenho aqui mais ou menos o básico ali do meu text box. Então agora eu vou colocar espaçamentos. Então esse tamanho que eu defini de largura para ele tá fixo. Então ele não vai aumentar esse tamanho e nem diminuir. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um espaçamento lateral de 16 pixels. Então ele vai colocar 16 pixels aqui e 16 pixels aqui. Em cima, a gente geralmente coloca a metade do que a gente coloca no lado. Então 16 dividido por 2, 8. Então beleza, já está mais parecido com a caixinha de texto. Agora, eu tô achando essa borda aqui super rígida assim, então vou colocar um arredondamento aqui de 12, vamos ver como fica? Ficou super arredondada. É uma pegada mais moderna, mas nem sempre é necessário, então eu vou mudar para 8 para ficar um pouquinho menos arredondado. Beleza, agora tá certinho. Geralmente, quando você dá uma olhada aqui, você vê que ele tem uma corzinha no stroke e o nosso tá só branco. Então eu vou colocar aqui um stroke, ele vem naturalmente como preto, mas preto com branco não dá certo, né? Tem um contraste muito alto, então eu vou colocar um cinzazinho, bem clarinho assim. Aqui não aparece muito bem, mas se eu levar ele aqui, ele aparece muito bem em contraste com o branco. Então voltando aqui, esse stroke tá bem grosso, assim, ele tá com 1 de espessura, então eu vou colocar 0,5. Agora tá um pouquinho melhor. Então deixa eu verificar aqui. Dentro dessa caixinha de texto, pela descrição da task, era para ter um texto e um ícone. Nós temos um texto e um ícone. Então beleza. Dessa parte aqui tá ok. Porém, tem um detalhe, aqui nós temos preto e branco, que dá um contraste muito alto. Então eu vou selecionar aqui e mudar esse texto aqui para um cinza um pouco mais escuro.
Então, ok, espaçamento aqui 8, 8, 8 e 16, 16. Então, beleza. Agora eu já posso começar a colocar as coisas que ficam do lado de fora dessa caixinha. Então, aqui eu tenho que colocar em cima um label, que pode ser do mesmo tamanho do texto, e tenho que colocar uma message, que geralmente é um pouquinho menor. Vou colocar aqui, por exemplo, 12. Beleza, tudo isso daqui tem que ser uma coisa só. Então eu vou selecionar tudo e apertar Shift A. Então ele vai ficar em um auto layout também. Entre cada coisa eu vou colocar 0, porque eu quero que tudo fique bem juntinho. Mas eu poderia muito bem colocar aqui, por exemplo, 4. E aí ficaria com um espaçozinho entre o label e a caixinha e a message. 8 já seria muito. Depende do projeto, mas no geral, muito. Então vou deixar como 0. Beleza. Porém, lembrando aqui que o nosso fundo vai ser branco, que é exatamente esse fundo aqui. Então esse label não iria nem aparecer. Então vou selecionar aqui tanto o message quanto o label e vou colocar a mesma cor do texto que tem aqui. Agora sim eles vão aparecer lá no nosso fundo. Aí beleza. Agora o nosso text box está basicamente pronto. O que agora a gente tem que fazer são as configurações de propriedades. Então, tem que fazer os states e configurar as propriedades. Eu vou dar um Ctrl D e duplicar e colocar aqui embaixo, porque aqui está pedindo 4 states, então 4. Beleza, esse daqui é o default, então ele vai estar aqui assim, basicamente, no geral, antes de alguém clicar ou preencher alguma coisa. Esse daqui é o hover, ou seja, quando a pessoa passa o mouse por cima. Quando a gente está visitando um site, a gente vai preencher algum formulário, no geral, quando você tem alguma coisa, qualquer coisa que seja clicável, ela muda um pouco de cor quando você vai passar o mouse por cima. E é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Geralmente, ou ela fica um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura. Nesse caso aqui, vamos deixar ela um pouquinho mais escura. Então, ao invés de ficar branco, vou colocar ela um pouquinho mais pra cá. Pra cá. E também eu vou mudar a cor da stroke. Vamos, se por exemplo, a cor principal, a cor Call to Action desse projeto fosse vermelho, eu colocaria um vermelho bem clarinho aqui, como stroke, só para mostrar que você está passando por um campo que é clicável. Então, beleza. Passou por um campo que é clicável, então vem agora o que acontece quando ele de fato clica. Então, quando você clica para digitar alguma coisa em algum lugar, em geral, essa coisa fica como se ela estivesse em destaque. Então, aqui o stroke, eu vou colocar no vermelho mais forte, como se ele fosse a cor principal do sistema. Se o vermelho fosse, eu colocaria o vermelho. Então, beleza. Só isso daqui já indica para o usuário que isso daqui está selecionado. Essa versão aqui é a versão disabled. Então, é a versão desativada, quando você vai tentar preencher um campo, mas ele não pode ser preenchido agora, porque falta você preencher alguma coisa, ou porque você não tem acesso mesmo a preencher esse campo. Então, no geral, fica no cinza. Então, vamos colocar aqui um cinza. E aí, para ter um contexto, um contraste um pouco mais baixo entre o ícone, o texto e o fundo aqui do campo, geralmente a gente pega aqui o ícone e o texto e coloca com uma cor um pouquinho mais próxima do fundo, mas não o suficiente para ela não dar para ser lida, né? Então vou tirar o stroke e pronto, tá feito aqui as 4 versões de state. Agora que tem essas 4 coisas prontas, eu vou selecionar as 4, vir aqui no botãozinho aqui embaixo e procurar component set. Então aqui, e aí eu vou criar um component set. Vou nomear ele como text box, que é o nome do nosso componente. E vou setar aqui essa primeira propriedade. Essa primeira propriedade aqui, eu vou chamar ela de state. E vou selecionar a primeira aqui, ela é a versão default. Essa segunda aqui é a versão hover. Aqui é a selected. E aqui é disabled.
Ah, mas eu quero fazer essa animação funcionar. Então eu venho aqui, seleciono Prototype. Essa é a versão default, então é a partir daqui que a gente vai sair. Daqui eu quero que venha pra cá quando? While hovering. Então quando a pessoa estiver passando o mouse por cima, eu quero que venha pra cá. E eu não quero que seja uma animação instantânea, eu quero que seja uma animação legalzinha. Então eu vou colocar Smart Animate. Daqui, passei o mouse e tô aqui. Agora, pra clicar, eu venho daqui até aqui. Então, on click, já tá selecionado aqui, Smart Animate. Beleza. Então aqui, eu já posso até testar isso aqui. Então, vou criar aqui um text box, vou colocar neste frame aqui. Então já tá aqui, eu vou selecionar e abrir aqui a parte de protótipo. Então aqui eu vou passar aqui, opa, tá no hover, cliquei, selecionado, beleza. Já podemos voltar aqui para configurar o resto. Lendo de novo aqui a task, então aqui fala que o texto message deve estar associado a uma variável booleana. O que é uma variável booleana? Uma variável basicamente de sim ou não. Ou sim ou não. Então eu vou selecionar aqui o meu texto message, que é o que deve estar associado a uma variável booleana, e eu sei que a existência dele deve estar associada a essa variável. Então eu vou vir aqui na parte do lado direito de Appearance e vou clicar nesse botãozinho aqui para eu criar uma variável booleana. Então eu vou chamar ela de hasMessage. Tem mensagem e eu vou setar ela como default como true. Então eu vou criar aqui e aí eu já vou poder selecionar aqui, clicar aqui em Select Matching Layers e vou selecionar todas as versões dessa mesma mensagem. E na mesma parte aqui de Appearance, eu vou vir aqui e associar essa variável que já existe. Então, pronto, beleza. Então eu já posso vir aqui e aí eu estou usando beleza esse daqui e tem agora um botãozinho aqui para eu simplesmente tirar a mensagem. Ok? Uma outra coisa que deve estar associada a uma variável booleana é o ícone, porque pode ser que eu não queira ter um ícone. Então eu vou selecionar aqui algum deles, criar a variável. Não vou selecionar a hasMessage porque essa é para outra coisa. Então vou criar uma nova propriedade, vou chamar de hasIcon. Então criei, beleza. Agora eu vou selecionar Matching Layers e vou associar aqui a nossa nova variável hasIcon. Então aqui eu já consigo tirar também o ícone. Aí agora tem só o texto. E note que, como eu fiz tudo por auto layout, se eu tirar o ícone, o texto vem aqui para a esquerda e fica exatamente no limite dos 16 pixels que a gente setou como espaçamento. Então, beleza. As variáveis booleanas já estão setadas. O que falta agora de variável? O nosso ícone ele precisa estar como instance swap. Então eu vou vir aqui selecionar o componente inteiro. Eu vou clicar aqui no maisinho e vou criar uma nova propriedade de instance swap, que eu vou chamar de icon. Esse value, ele é o valor default. Então, o que vai estar ali como ícone quando nada tiver sido selecionado ainda? Então, eu vou vir aqui navegar pelos meus ícones e vou escolher qualquer um aqui. Vou escolher esse aqui. Então, beleza. Essa parte de Preferred Values é basicamente você colocar aqui uma lista de ícones que você, ou qualquer outra coisa, que você gostaria que fossem usados no seu projeto. Mas isso não impede de você trocar esse ícone depois, então não é exatamente necessário. Então vou criar aqui, eu vou selecionar esse ícone aqui, e aí eu vou vir bem aqui em cima, nesses 3 pontinhos, e vai ter a propriedade Apply Instance Swap Property. E vai aparecer aqui a propriedade que eu acabei de criar, icon. Então selecionei e já trocou para o ícone que eu setei como default. E agora eu vou vir aqui, Select Matching Layers e vou fazer a mesma coisa. Pronto, então agora o ícone já está configurado, ele já está como trocado. Então, por exemplo, aqui, liguei, agora tem ícone de novo, vai aparecer aqui a opção de escolher o ícone. Então, eu posso vir aqui e trocar para esse daqui, por exemplo. Ok? Aí agora, outra coisa que a gente precisa configurar é que esse valor aqui, ele pode ser qualquer um.
Então eu posso estar colocando um campo de e-mail e depois eu colocar outro campo de endereço, por exemplo. Então aqui eu vou selecionar o label, vou selecionar todos de uma vez. E aqui do lado direito em tipografia tem a parte onde está escrito label. E do lado direito disso tem um botãozinho aqui para você aplicar alguma propriedade. Então eu vou clicar aqui, como nós não temos nenhuma propriedade de texto criada ainda, ele vai pedir para eu criar. Eu vou chamar de label, porque é o label. Ok, agora outro texto, o próximo texto, então vou selecionar todos e vou vir aqui do lado, criar uma nova propriedade e eu vou chamar de text. E por último aqui o message, então eu vou selecionar todos e também fazer a mesma coisa. Então eu vou criar aqui message. Então agora, quando eu estiver usando esse campo aqui, posso vir aqui e mudar aqui mensagem diferente, por exemplo. Então agora ele automaticamente troca o texto lá. Inclusive se eu mudar a versão. Então se eu colocar como hover, essa mensagem não vai voltar para default. Ok. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer a versão para senha. Tem duas opções de fazer essa versão para senha. Eu posso ou colocar o olhinho aqui dentro e associar uma propriedade a isso, ou eu crio novas propriedades aqui. Então, por exemplo, eu posso selecionar todas essas aqui, criar novas, então vou colocar aqui do lado, porque elas já estão configuradas, é mais fácil. Aí agora eu vou vir aqui e vou colocar os olhinhos. Então eu já separei aqui o ícone, eu vou colocar ele aqui, ele fica bem aqui dentro, né? Então eu vou vir aqui em File, eu vou selecionar o texto e o ícone e vou dar Shift A. Então agora ele está em um auto layout e eu vou colocar esse olhinho aqui dentro dessa caixinha. Então eu vou dar Ctrl X, selecionar aqui do lado e colocar dentro. Beleza, mas agora o espaçamento entre ele tá 8 e ele tá muito grande, eu vou colocar como 20, inclusive. E colocar ele da mesma cor que o outro ícone. Pronto. Aí agora, ele tá com espaçamento 8, mas eu quero que ele fique bem aqui neste lado, no outro extremo. Então o que eu posso fazer para isso? Eu venho aqui no espaçamento e coloco como alto. E aí ele vai colocar o que der, o que necessitar, né? Então, beleza. Mas aí, Vitória, você esqueceu um detalhe, né? Era pra criar a propriedade do olhinho. Ela tem que ter hover, tem que ter várias coisas. Então, beleza. Eu tô aqui com o meu olhinho. Eu vou duplicar ele pra fazer a versão hover e a versão selected. E mais uma versão aqui que eu já explico. Ok. Agora eu vou pegar o meu olhinho com tracinho, trazer pra cá também. Vou diminuir ele, então 20. Colocar ele da cor certa. Vou pegar aqui. Ok. Então aqui. Aqui eu tô com esse selecionado, eu preciso que ele passe um hover aqui, então ele tem que mudar um pouquinho de cor. Vou colocar, por exemplo, essa cor aqui. Eu cliquei nisso daqui, ele vira esse. Mas aí eu quero mudar esse daqui também, então eu venho pro hover dele. Então eu venho pra aqui e seleciono essa mesma cor. Então agora eu já tenho aqui as nossas variantes. Então eu vou criar um component set aqui de password icon. Aqui ele vai ter duas propriedades, então ele vai ter o state. Então esse e esse, por exemplo, esse e esse, eles estão com o state default. Já esse e esse, eles estão com o state hover. Opa. Agora eu posso criar uma variável booleana. Opa, ele veio com uma variável a mais aqui que eu vou excluir. Agora eu posso criar uma variável booleana e vou chamar de OpenI. Vou colocar como true aqui. Ups. E aqui
eu vou colocar esse aqui como false. Opa. Agora, para a segunda variante, para a segunda propriedade, eu vou clicar aqui no mais e vou criar aqui variante. Eu vou colocar I. Então, eu vou colocar como default open, mas aí tem um close também. Tá aqui, e essa aqui é o close. Vê que a mensagem sumiu, então agora tá tudo certo. Vamos para a parte de protótipo aqui, e aí eu vou colocar, ele vem para cá no hover. Cliquei aqui, ele vem para esse. Hover aqui, ele vem para cá. E cliquei aqui, ele volta para esse. Ok. Aí agora eu posso colocar esse mesmo conteúdo aqui dentro desse text box aqui, por exemplo. E aí eu posso deletar esse e esse. Setar aqui como alto. E fazer isso nos outros também. Opa, mas eu esqueci de colocar que isso aqui agora é um componente. Então vou colocar aqui. E apagar o ícone que tinha. Agora eu vou criar uma nova propriedade aqui, que eu vou chamar de password, e vou colocar o default como yes. E aí eu vou selecionar, vou selecionar as que não são, e vou colocar aqui password como no. Então agora tudo certinho, várias propriedades setadas, e a variante agora sim. Então password aqui, agora é password. Então eu posso vir aqui no meu text box e clicar aqui, ele vai trocar o ícone. E quando eu for usar isso daqui para senha, vamos fingir que eu vou, por exemplo, agora eu vou usar como senha, então aqui senha, aqui eu vou colocar digite sua senha, e aqui eu posso colocar asteriscos. Vou tirar o ícone, que eu não vejo necessidade nesse momento, colocar vários asteriscos, e aqui eu posso selecionar aqui e fechar o olhinho, ou abrir ele, se eu quiser. Então eu posso vir aqui, e agora ele... Bom, para fazer essa animação funcionar, eu teria que não ter criado esse ícone aqui, essa animação, e configurar aqui mais esse set aqui de variáveis, porém para o olhinho aberto ali. Então, mostrando aqui, esse texto aqui seria pré-definido, não seria setado com variável, mas não há exatamente necessidade. Então, tá feito aqui o text box, já dá para usar.